se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1-3. Tema da semana: a segunda vinda de Jesus. Estamos começando o último programa desta temporada, os Ensinos de Jesus. Esse foi o nosso guia de estudos, onde descobrimos alguns temas maravilhosos ensinados por Jesus, apresentados e relatados nos evangelhos. Nós queremos oferecer para você, mais uma vez, a revista Princípios. Você pode preencher aí o seu cadastro no endereço que está na tela. Você receberá gratuitamente na sua casa e vai descobrir planos que o Senhor tem para você e para a vida da sua família. Estamos no nosso último encontro. Quero começar apresentando aqui e já agradecendo. Apresentando e agradecendo. Pastor Carlos Steger, que esteve conosco nessa temporada. Pastor Carlos, que é o autor do nosso guia de estudos, Ensinos de Jesus. Pastor, muito obrigado por sua disposição em estar conosco, interromper suas atividades. Ele que é diretor da Faculdade de Teologia na Argentina, esteve aqui com a gente. Pastor, muito obrigado. Que Deus te bendiga a você e sua família. Muito obrigado, e para mim foi um privilégio, realmente. Eu desfrutei de acompanhar você e o equipo, o belo equipo de bons amigos nesse programa. Pastor Gilson Brito, muito obrigado, pastor. A gratidão também é minha, pastor, porque essa aqui, como já mencionei antes, está sendo, né, e já praticamente foi, né, porque estamos hoje no último, mas uma experiência muito sublime para mim. Eu quero aproveitar a oportunidade, por ser também o último encontro, para transmitir um abraço muito forte para os pastores com os quais eu tenho o privilégio de trabalhar. O senhor tem várias vezes dito que eu tenho essa honra, não é? Uma honra imerecida, é verdade, de ser conselheiro de um grupo de pastores que trabalha no leste de Minas Gerais, e eu aproveito o ensejo para mandar para eles um abraço muito forte, porque realmente é um grupo muito querido. Nós somos no total 35 pastores, e esse abraço é para eles, para suas famílias, para essas pessoas que são tão caras para mim. Muito bom, pastor. Pastor Ezequias, obrigado, viu? Pastor, eu é que tenho que agradecer aí a produção do programa. Foi um privilégio estar com você, com o pastor Carlos, com o pastor Gilson. E eu quero, assim, de forma muito especial, muito carinhosa, mandar um abraço mais uma vez para a minha amada igreja aqui em Jacareí, os membros. Olha, que Deus abençoe vocês. E um recadinho especial aos professores da Escola Sabatina. Joguem duro nessa lição, é especial. Muito bom. Lembrando que a Escola Sabatina é aquele momento que eu tenho citado, reservado em todos os sábados, em todas as comunidades, onde se debate o tema do Lições da Bíblia. Claro. Muito bom, pastor. Eu quero agradecer o que acontece, agradecer os amigos que estão aqui, mas tem uma equipe que está trabalhando constantemente para que aconteça. Tudo aqui tem os seus detalhes. Eu quero aqui, tem uma lista de nomes para expressar minha gratidão. Mais uma vez, quero agradecer ao Tiago Ramos, que é o nosso produtor, que fica aqui nos orientando, nos dando o caminho, que faz o convite junto com a direção da Novo Tempo. Então, obrigado mais uma vez, Tiago. Tem sido um grande aprendizado estarmos juntos. Quero agradecer a Deise Jacinto, a Deise, que é assistente de produção, que esteve com a gente também, a Deise, que é minha conterrânea. Obrigado, Deise, da bela cidade de Blumenau, Santa Catarina. Quero agradecer o Maurício. Maurício cuida das imagens, a direção de imagem é com o Maurício. O Márcio, que é o operador de vídeo. O Rafael Prates, que é o responsável pelo áudio. E os três que estão aqui com a gente. Eu vou começar pelo Max, o Edinho,
e o Nério, que são os câmeras que estão aqui trabalhando com a gente. Muito obrigado a vocês. Obrigado, a gente pode dizer assim, né? Pela paciência que eles têm com a gente. É um grupo simpático, né, pastor? Muito agradável, muito agradável. E é claro, a você que é a razão de tudo que acontece aqui. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, você que é um telespectador da TV Novo Tempo e que tem encontrado aqui na TV razões, a esperança, a lógica para a sua existência. Que Deus esteja sempre com você e com a sua família. Vamos orar a Deus para termos mais uma vez iluminação neste último momento, nesse último tema dessa temporada, os ensinos de Jesus. Eu vou pedir ao pastor Gilson, por favor, pastor. Ó Senhor, por esses momentos tão preciosos que temos passado em Tua presença, nós te bendizemos, Senhor. E rogamos-te mais uma vez que nos ilumines agora ao estudarmos Tua palavra, que nós possamos compreendê-la, amá-la, obedecê-la, possamos pregá-la também e que assim essa bendita esperança esteja cada dia mais viva em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, eu comentei em algum momento aqui que eu acredito nisso, que eu tenho professado e nesse tema desde que eu me conheço por gente. Eu espero ver Jesus voltar. Amém. Essa é a motivação da minha vida, de todos nós. E esse tema pastor, eu creio que o senhor foi iluminado a colocar e terminar, né, dessa forma, que é a razão. E eu até leio aqui, pastor, o que está no guia. Essa gloriosa verdade, que a volta de Jesus nos dá um senso de destino e motiva o nosso trabalho missionário. Coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui a responsabilidade de sairmos daqui hoje, depois desse programa, ainda mais motivados a estarmos firmes para encontrar com Jesus. É verdade. Eu quero dizer, pastor, que a minha avó nasceu nessa igreja. Ela morreu nessa esperança, né? Meu pai, há 2 anos atrás também, partiu com essa mesma esperança. As minhas filhas já são a 4ª geração de adventistas na família. Só que agora nós queremos interromper esse processo da morte aí. Nós queremos o arrebatamento ainda vivos ainda, sermos trasladados vivos ainda, né? Amém. Essa é uma esperança que lateja no coração da gente. Eu creio que essa expressão, ela nos dá um sentido. Eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu estou aqui. Para onde eu vou? E eu sei para onde eu vou. E a gente poderia ler a promessa, que é o texto que é para a gente memorizar. João capítulo 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é uma palavra de conforto para os discípulos. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Não para nós. A gente sabe para onde vai, aí está a promessa, né? Nosso destino final é o céu, né? Isso é lindo demais, né? Jesus estava dizendo, não se preocupem, não se entristeçam. Né? Eu vou, mas eu voltarei. Nós vamos viver juntos para sempre. Vocês estão somente, creiam nisso. Nós vamos nos encontrar de novo. E nós vamos estar juntos eternamente. Pastor, eu fico pensando, por exemplo, agora, pastor Ezequias fez menção de familiares já falecidos. Eu conheço um casal muito fiel a Deus, que perdeu uma filhinha com 10 anos de idade. Uma menina linda, uma menina que estudava a Bíblia todos os dias, mas, infelizmente, no acidente, ela faleceu. Mas esse casal tem permanecido fiel ao Senhor e, claro que sempre que eles se lembram da filhinha, eles sofrem, se entristecem, mas a despeito de não entenderem por que Deus permitiu que ela falecesse tão novinha, né,
eles têm, pelo poder do Espírito Santo, renovado a confiança no Senhor e a certeza de que Cristo voltará. E outro dia eu estava falando com esse meu amigo, eu imagino a alegria do Senhor e do próprio anjo do Senhor, quando essa garotinha for ressuscitada e o anjo de Deus, sob a ordem do Senhor, levá-la para o encontro dos seus pais. Que dia glorioso, né? Então, essa esperança enche o coração da gente. Verdade, verdade. Nós temos mais de 300 vezes no Novo Testamento referências sobre a volta de Jesus. Essa promessa, aqui Jesus começa o discurso da despedida, certo, pastor? Sim, sim. Ele está preparando os discípulos e aí ele promete o Consolador. São os últimos, ele começa a relatar, mas ele marca o encontro, né, de que ele virá outra vez. Às vezes a gente, com o tempo, pode, eu digo assim, às vezes até esmorecer nesta crença. E a gente viu isso, às vezes a gente passa por altos e baixos. O que fazer para que a gente mantenha viva essa promessa de que Jesus vai voltar para buscar os seus filhos? Um ponto assim simples, mas que me anima, é pensar se Cristo cumpriu a primeira parte do plano da salvação, que consistia no seu sofrimento, o papel do Messias sofredor, deixará ele de cumprir a segunda parte, Que é gloriosa. glorioso, Messias triunfante, né, para vir dar a vida eterna que ele prometeu. Claro que ele não vai deixar de cumprir, né? Então nós podemos ter a certeza de que esse plano ele vai ter o seu cumprimento total e a gente anseia por esse dia, né? É interessante que aqui no nosso guia de estudo, no original grego, em vez de virei outra vez, o sentido ficaria melhor, eu estou vindo. É algo que presente, né? Sim. Estou vindo outra vez. Isso reafirma a promessa. Agora, talvez seria interessante nós abordarmos por quê, qual é o propósito da vinda de Jesus. Eu queria ler o texto que está em Mateus capítulo 16 e o verso 27, isso mesmo. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Podemos explicar um pouco sobre essa questão? Mais uma vez a gente tem aqui a retribuição. A gente trabalhou isso no último encontro, quando nós falamos a respeito da ressurreição, que o Senhor retribuirá cada um segundo as suas obras, e aqui nós temos que o Senhor retribuirá cada um conforme as suas obras na sua vinda. Na verdade, sem a segunda venida de Cristo, todo o plano de salvação não teria sentido. Seria como avançar e abandonar antes de chegar à meta ou a fim. E o plano de salvação é dar-nos nossa salvação. Nós, nesta vida, vemos que a vida é injusta, muita injustiça. E muitas vezes sofrimos, temos que passar por momentos difíceis, mas aí lembrar que Jesus Cristo está por voltar e Ele vai fazer justiça, ajuda-nos a superar aquilo e ter a esperança. Vai chegar um momento que Deus vai intervenir e vai fazer justiça. E essa é uma ideia bíblica. Por exemplo, Tiago, no capítulo 5, ele fala das injustiças sociais e muitos terríveis. Mas ele então, no versículos 6, 7 e 8, ele diz, mas você tem que ter paciência, até a vinda do Senhor. Frente a todos os problemas, temos um pouquinho mais de paciência e o Senhor vendrá
y va a resolver los problemas. Por mais que nós desejamos e devemos querer um mundo que a gente vive aqui melhor e fazer um papel melhor e desejar bons governantes, por mais que a gente queira, definitivamente todas as injustiças serão eliminadas quando Jesus voltar. Né? Sim, pastor. E é interessante, eu queria ler 2 textos aqui, antagônicos com relação à volta de Jesus. Sofonias capítulo 1, 14, diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem mais poderoso. Aí vem dizendo que é dia de escuridão, de densas trevas. Todavia, para nós que temos esperança, que abraçamos o amor de Cristo no nosso coração, Malaquias 4, verso 2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O contraste entre a escuridão e a claridade, né? Com relação, ainda fazendo um paralelismo com a justiça de Deus. Uns vão receber a paga do que fizeram e outros receberão o galardão da vida eterna. Né? Eu quero sublinhar aqui frases que estão no guia de estudos. O Senhor retribuirá a cada um, a justiça será cumprida, mas sempre é bom, e eu vejo mais uma vez sua preocupação, viu, pastor? O fato de que somos julgados pelas obras não significa que nós somos salvos por elas, ou, sempre é bom lembrar, ou por nossos próprios méritos. A salvação é pela promessa de Deus e pela graça de Deus e recebida pela fé em Jesus, que demonstramos por nossas ações. O que é importante sobre a promessa é que a justiça será feita. Então é bom sempre a gente sublinhar isso, que o Senhor retribuirá, ou seja, a justiça definitivamente será cumprida. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nosso último estudo dessa temporada. Estamos vendo o que Jesus escreveu, o que Jesus falou e foi escrito inspiradamente pelos apóstolos, pelos evangelistas sobre a segunda vinda. Nós já voltamos. Você está acompanhando o último programa desta temporada do Lições da Bíblia. Hoje, o que Jesus ensinou sobre a segunda vinda, o seu retorno a essa terra. Como Jesus virá? Nós temos aqui alguns textos que eu creio que são importantes para a gente compartilhar, porque nós vimos que Ele virá, essa é uma promessa. Isso nos enche de esperança, o propósito da sua vinda, definitivamente a justiça será feita, os laços serão resgatados. Como Ele virá? Podemos compartilhar? Ele virá, pastor, de forma visual, gloriosa e audível. Eu queria ler aqui o texto que está no nosso guia de estudo, São Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, todos verão. Eu quero ler o verso 31 também. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade à outra. Além de muito gloriosa, todos o verão, Apocalipse 1,7, todo olho verá, além de ser audível também. Então, nós não podemos dizer que será secreta, de que ele virá e muitos não o verão. Não é? Depois da ascensão de Cristo, né, e os discípulos ficaram ali meio entristecidos, aí os anjos disseram para eles, está em Atos capítulo 1, versos 10 e 11, esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Pastor, qual foi o texto que o senhor leu? Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Então nós temos aqui Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Estando com os olhos fitos no céu, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado. Varões galileus, está aí, pastor. Da mesma forma. Portanto, nós não temos aqui um evento
secreto. Será o maior espetáculo visual da história da humanidade. Nada antes foi, pelo menos, parecido com o que será o retorno e a volta do Senhor Jesus Cristo. E será impossível de falsificar. Ainda que o inimigo procurará falsificar, e Jesus advirtió que muitos aparecerão falsos cristos, dizendo, eu sou o Cristo, ou eu sou o Cristo, mas não conseguirão aparecer na mesma forma, nas nuvens, que todo olho veia e todo aquilo. Assim que os crentes não precisamos ser enganados com isso. Não pode ser falsificado. Aí eu creio que seja importante nós explicarmos o que está em Mateus capítulo 24, a partir do verso 32 até o verso 44. Não vamos ler todos os versos, mas nós temos aqui a parábola da figueira. E lá no verso 40, então 2 estarão no campo. Está falando a respeito da vinda. O verso 37, poderíamos ler, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Será a vinda do Filho do Homem. Ele descreve, comiam, bebiam, não perceberam, verso 39. E o verso 40 diz, então 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Como podemos explicar o que alguns, mais uma vez eu digo que a gente usa a expressão com carinho, com respeito, mas alguns chamam de um evento de arrebatamento secreto, um momento secreto, que serão levados ao céu. Um será levado e o outro nem verá que o outro foi, né? Mais ou menos nesse contexto. Exatamente. Se bem que o senhor leu aqui, pastor, o verso 39, só a primeira frase, e não perceberam, né? Isso. Mas só para ganhar tempo, mas só assim, para esclarecer, não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Quer dizer, eles não perceberam que estavam vivendo um momento dramático, um momento difícil, não creram, né, na advertência que foi dada, mas é evidente que quando o dilúvio veio, eles viram, né? Então, da mesma forma, quando o Senhor vier, vamos ter aqueles que estarão preparados, como Noé e sua família estavam, e aqueles que não estarão preparados, né? Os que não estarão preparados são esses que, infelizmente, rejeitaram, né, a oferta de Deus. Mas isso não significa que a segunda vinda de Cristo será secreta, será visível para todos, né? A ênfase... Sim, pastor. Quizá você está por dizer o que eu vou dizer, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, que falam da segunda vinda de Cristo. Depois de apresentar as sinais, Jesus Cristo apresentou 4 parábolas e cada uma delas tem 2 grupos. O servo prudente, o servo bom e o servo mau. As 10 virgens, que 5 estão preparadas, 5 não. A parábola dos talentos que que desenvolveu e aquele que não. Isso, 2 que E a parábola das ovelhas e os cabritos, tem os da direita e os da esquerda. Nós percebimos que Jesus está preocupado para indicar, olha, aqui há só 2 alternativas. Você está preparado e vai ao céu, ou você vai ser deixado, você vai morrer. É um chamado, um apelo de Jesus por meio desse texto. A ênfase, então, aqui, pastor, está na importância de estar pronto. Isso. Não de descrever o evento em si, mas o que estava envolvido no evento. Sim. Certo? Porque como a gente está trabalhando com uma parábola de novo, né? Como a parábola do rico e do Lázaro,
é a parábola da figueira, diz o verso 32, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então a gente está tendo aqui uma ilustração da proximidade e a importância de estar pronto. O senhor queria considerar isso? Sim. A parábola da figueira está enfatizando a iminência, diz iminência, Sim. Exatamente. da vinda de Jesus. Ele diz quando vocês já olham as folhas ou as ramas, não sei como diz. Os ramos e as folhas. E as folhas, você percebe que está perto, que já pronto vai acontecer. E essa iminência continua, e então a maior preocupação de Jesus está no verso 42 e 44. Se alguém pode ler, que fala melhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. E o 44, pastor? Sim. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Temos que vigiar. Essa é a maior preocupação de Jesus, que estemos vigiando. A ênfase, então, só para a gente sublinhar, é de estar atento. Há um outro detalhe importante para a gente considerar, que está no guia de estudos. Quando Jesus virá, a gente, às vezes, equivocadamente, alguns podem, como já aconteceu no passado, marcarem uma data para a volta de Jesus. Então, Mateus capítulo 24 e o verso 34, que também eu creio que é importante a gente explicar. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, nós temos dois aspectos aqui para serem considerados. A respeito de quando Jesus virá, a descrição dos sinais, que alguns destes estão em Mateus capítulo 24, e depois, como entender, não passará esta geração sem que isto tudo aconteça. Está perguntado, e eu posso olhar para qualquer lado aqui. Pastor. Quizá para introduzir o tema, o propósito das sinais. Jesus deu as sinais não para que nós estemos com o calendário para dizer, este dia Jesus vai voltar. Nenhuma das sinais tem esse propósito. As sinais marcam a tendência. Os sinais. Os sinais. Isso. Dos acontecimentos. E marca a sequência dos acontecimentos. A sequência, a tendência da história. Ok, a tendência da história, isso. A tendência da história. Que eu não entendi. Para mostrar que está perto. Okay. Mas não há nenhuma sinal que mostre, nenhum sinal que mostra o dia exato. Olha que a maioria das sinais são sinais que repetem-se ao longo da história. Sim. Guerras, terremotos e tudo aquilo. Não é uma guerra ou um terremoto, sino o conjunto e o aumento deles, que está falando cada vez mais forte, dizendo a segunda vinda de Cristo está perto, muito perto. E só para lembrar, né, pastor, aqui a gente tem a fala para a destruição de Jerusalém, e esses sinais também se referem aos últimos momentos da história da humanidade. Só para lembrar, por uma questão... Sim, Jesus combinou as duas coisas. Isso. Se ele falava aos discípulos, olha, vão passar 2000 anos até a segunda vinda, eles iam a ficar descorajados e desanimados. Então, ele não podia isso. Ele combinou os dois eventos nas señais. Agora nós, depois que ocorreu a destruição de Jerusalém,
conseguimos fazer a diferença. Mas para eles era tudo. Ok, sim, pastor. Esse desânimo que seria provocado, né, por imaginarem Cristo vindo ainda numa época muito distante, ele faria com que eles não vivessem preparados e se fossem surpreendidos pela morte, morreriam perdidos, né? Porque na verdade Cristo vem de maneira individual, vem para cada um de nós quando a gente morre. Mais uma vez para enfatizar que não, a preocupação é a tendência do que aconteceria com o mundo e não o dia e a hora. Claro. Pode terminar, pastor. E ao mesmo tempo os sinais também, eles renovam nossa convicção de que estamos no caminho certo, de que a palavra de Deus é fiel, né? A indicação vai renovando na gente essa certeza de que ainda que aparentemente esteja demorando, mas as coisas estão convergindo na direção daquilo que o Senhor profetizou. Né? Eu não vou ler todos os sinais aqui, o pastor também tem um texto para ler, mas a gente tem uma sucessão: guerras, rumores de guerras, fome, nação contra nação, terremotos. A gente tem uma intensidade cada vez maior de todos esses sinais. Eles têm sempre acontecido, mas eles são cada vez mais intensos. Isso é o princípio das dores, isso vai se tornando cada vez mais intenso. E o pastor tem um outro texto para descrever também a condição moral, pastor? Exatamente. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista segue adiante. Sabe qual a conclusão que eu chego, pastores? De que lá fora parece que não precisa acontecer muita coisa além da terminação da pregação do evangelho em todo mundo. Está precisando acontecer alguma coisa dentro da igreja, né? Essa renovação, Reavamento, né? porque lá fora o mundo a gente já sabe como é que está, né? Eu só quero destacar, e aí quero passar a última: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. É o antinomismo, né? Não quero a rejeição a leis, a orientações, e o esfriar, né? Cada vez nós vamos ficando menos sensíveis. Pastor, o senhor queria considerar a questão do não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, por favor? Sim, porque essas palavras de Jesus nos deixam um pouco intrigados. Como que não passará essa geração? E passaram 2000 anos. Morreram todos. Então, alguns dizem, o Senhor se equivocou. Mas nós precisamos entender o que significa o término, a palavra geração, na mentalidade e nos idiomas bíblicos. Para nós, geração é um período de 30 anos, 40 anos, mais ou menos. Nos termos bíblicos, pode ter esse significado, mas também tem outro significado muito mais abrangente. Por exemplo, em Salmo 78, versículo 8, está falando da história dos israelitas, está falando dos antepassados, dos pais, avós e todos os que antecederam durante 400 anos. Porque esse salmo foi escrito na época de David e Salomão, e está falando desde o Éxodo. 78:8, pastor? Sim, por favor. Posso ler? E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. E seus pais e essa geração rebelde está descrevendo 400 anos da história de Israel. E não é uma geração. Com esse término geração está englobando todo aquilo. Provérbios capítulo 30. Provérbios 30, 11 a 14, ou se lê só 11 para não utilizar tanto tempo. Ok. Há daqueles que amaldiçoam, 30, 11. Sim. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Sim. E 12?
há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Ok. No texto original, aquí está a palavra geração. En español dice, hay geração que maldice a su pai y a su mãe no bendice. Hay geração limpia en su propia opinión, etc. No texto original está geração. ¿Y cuándo vive esa geração? ¿En qué época da historia? Quando hay una geração que maldice ao pai. Em todas as épocas, praticamente. Em todas as épocas. Ok. Essa é uma geração que se extiende a lo largo de toda a história. Aqui o ênfase não é o tempo, Ok. os anos que vive a geração. O Mas- ênfase é a qualidade, a característica da geração. Ok. Na Bíblia, muitas vezes, a palavra geração se usa com um sentido qualitativo, pode dizer? Sim, sim. Das características e não do tempo, não temporal ou quantitativo. E nos evangelhos, se você lê os evangelhos e busca uma concordância, a palavra geração, vai escutar que cada vez que Jesus usou a palavra geração, sempre utilizou com um adjetivo calificando, dizendo, descrevendo a geração. Aquele período. Geração maldita. Geração maldita, perversa, geração rebelde, geração incrédula, incrédula, Sim, dice? sim. Incrédula. Esta mala geração, Juan Bautista, geração de serpentes, ou de, como dizem em português? Víboras. De víboras. Víboras. Sempre nos evangelhos, geração está calificada, não com tempo, mas com as características. Ok. Pastor, acho que fica claro aqui para o nosso ouvinte, e principalmente na comparação dos textos. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos para o nosso último bloco dessa nossa temporada, tá bom? E dessa lição. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos voltando, esse é o nosso último momento desta temporada, onde nós estudamos sobre os ensinos de Jesus. A gente fica com aquele sentimento que sempre tem uma palavra a mais para dar, né? Vocês não ficam com esse sentimento assim, né? De, poxa, faltou isso, falou... Nós tivemos esse sentimento ao longo de todos esses meses, quando terminava cada programa, faltou isso, faltou aquilo, e a gente vai chegando ao final, a gente tem esse sentimento, né? Amigos, o nosso guia de estudos trouxe a reflexão, a necessidade de estarmos prontos e de vigiarmos constantemente. Mais uma vez, o texto de Mateus, capítulo 24, versos 42 e 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E a gente tem um apelo do Senhor, temos a promessa da sua vinda, não sabemos o dia e a hora, sabemos que Ele voltará, sabemos o propósito, sabemos como Ele virá, mas não sabemos quando virá. Portanto, vigiemos. Mas o mais importante é saber que Ele virá, não é, pastor? Exatamente. Ele virá, e nós precisamos estar preparados para isso, não é? Sabe, uma vez conversando com uma garota que havia abandonado o caminho do Senhor, se afastado da igreja já há vários anos, eu tive a oportunidade depois de encontrá-la. E ela me deu a oportunidade, começamos a conversar um pouquinho e entramos nesse assunto espiritual. E eu perguntei assim para ela: quando você se recorda dos ensinamentos da infância, que você foi criado no Evangelho, inclusive sobre a iminência da segunda vinda de Cristo, vendo os sinais que estão acontecendo aí no mundo, o que você pensa? Ela disse assim para mim, eu nunca mais esqueci, ela disse: pastor, eu procuro não pensar,
porque esse assunto me incomoda, me faz mal. E eu fico pensando, essa menina estava fugindo de Deus, né? Quando na verdade nós estamos no tempo de fugir para Deus, né? É hora de nós buscarmos o Senhor. É verdade que talvez Ele não venha daqui 6 meses, daqui 1 ano, não sabemos quando Ele virá, talvez já tenhamos até morrido, né? E, claro, vamos ter a alegria de participar da ressurreição dos salvos, mas como mencionei no bloco anterior, Cristo pode voltar para a gente a qualquer momento, porque estamos sujeitos à morte, né? Quem está vivo sabe que vai morrer, não sabe quando também, né? Então... Não fuja de Deus... Em vez de fugir de Deus, temos que fugir para Deus. Esse é o tempo de fugir para Deus. Estou sublinhando outra frase. Pastor, eu tive... Bem interessante. Só terminando aqui, uma história que talvez vocês já até ouviram, de um antigo... Eu ouvi isso quando era garoto ainda, de um antigo mestre que dizia para os seus discípulos: olha, garotos, não se esqueçam, arrependam-se na véspera da morte. Mas ninguém tinha coragem de questioná-lo com essa sua frase. Arrependam-se na véspera da morte. Até que um dia um indivíduo assim mais atrevido, mais impetuoso, ele se aproximou do mestre e disse: mas Senhor, como me arrependerei na véspera da morte, se eu não sei o dia em que vou morrer? E o mestre disse: portanto, filho, arrependa-se hoje. Então, hoje é o dia de nós buscarmos o Senhor. Hoje é o dia da salvação. Porque nós não sabemos quando Cristo virá e também nós não sabemos quando nós vamos morrer. E a gente sabe que quando morrermos, então se estamos preparados, se nos preparamos, nós estaremos salvos no retorno de Cristo. Se não nos preparamos, estaremos perdidos. Hoje é o dia da salvação. Pastor Ezequiel, eu ia só me unindo aqui ao que ele falou. Eu tive um acidente muito sério na Bahia alguns anos atrás, né? E graças a Deus não me machuquei, mas logo após o acidente me veio uma sensação assim... que me deixou preocupado. Naquele momento, ou eu estaria salvo, ou eu estaria perdido. Porque assim, no momento do acidente, eu não tive nenhum momento para pedir perdão ao Senhor e tal. Eu já vi muitas histórias, e não, eu lembrei da família. Você não consegue, né? Então, daí a necessidade de verdadeiramente estarmos preparados todos os momentos da nossa vida, né? Quer morramos ou não, o Senhor pode vir a qualquer momento. O importante é estarmos preparados hoje, agora, como diz Paulo, né? O reino de Deus não pode ser parte da nossa vida. O reino de Deus precisa ser a nossa vida. Nós temos no texto, está no nosso guia de estudos também, a parábola do bom servo e do mau servo. Eu vou ler a partir do verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. A intenção desta parábola é a importância, mais uma vez, de estar pronto em qualquer momento e não vermos, e não nos envolvermos e desanimarmos na fé. E a gente já usou essa expressão aqui, adiarmos, né? Procrastinarmos talvez um retorno, talvez uma decisão. Quando nós vemos que os dias transcorrem, e outro dia e Jesus não volta, nós podemos ter duas atitudes. Uma seria desânimo. Ou passa tanto tempo, ele não vem, eu estou cansado de esperar. O que aconteceu com aquele servo. Mas a outra atitude é dizer, já é um dia menos de espera para a segunda vinda de Jesus. Já um dia mais perto da segunda vinda de Jesus. Então, o passo do tempo, em lugar de desanimar e apagar essa esperança, o único que consegue é fazer crescer, acrescentar a esperança, porque agora está mais perto que quando creímos, como disse o apóstolo Paulo. Mas essa parábola que você leu, para mim é uma advertência
muito séria, porque não descreve aqueles incrédulos, aqueles que estão fora, ou ateus. Está falando de crentes. A única coisa é que ele crê que o Senhor vai voltar, mas crê que todavía há muito tempo. E essa é a pior armadilha que o diabo pode poner para crente. Inclusive escreveu aqui, o diabo não se importa que acreditemos teoricamente na segunda vinda de Jesus, desde que ele nos leve a adiar nossa preparação para esse dia. Isso. Esse é o maior perigo que nós temos. Pastor, a Bíblia fala desse grupo aqui, né? Eu estava ouvindo e me lembrei, segundo Pedro 3:4, diz assim, de alguns escarnecedores e tal, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como está. E ficam aí zombando, né? Procrastinando. E esse contexto aí, ele é interessante. E aí ele vai... Porque aqui tem alguns grupos a respeito da volta. E ele vai dizer, ele vai falar sobre... primeiro ou segundo? Segundo, né? Pedro, né? Segundo. 3, capítulo 4. Exatamente. Aí ele vai, no verso 10 ele vai dizer, né? Virá, entretanto... Como ladrão. Como ladrão. No verso 9 ele diz, não retarda a sua vida. Como alguns a julgam demorada, né? Exatamente. Você tem que estar preparado, né? Nós tomamos providências sérias para protegermos a casa e tudo mais. Eu sempre brinco que o meu pai foi um dos primeiros a usar alarme no Brasil, né? Porque na época a gente colocava umas panelas na porta, né? Se alguma coisa acontecesse, o barulho era tremendo, né? Então nós nos preparamos de forma muito mais intensa, deveríamos nos preparar para a volta de Jesus, porque a gente não sabe exatamente nem o dia nem a hora. Sim, pastor. Há uma coisa interessante no Novo Testamento. Jesus, no Mateus 24, 25, falou para os discípulos, tendo a ideia como se eles iam estar vivos quando ele voltara. Ainda que Jesus sabia que eles morreriam. Mas ele queria transmitir aos discípulos, a ideia de esperar a segunda vinda como se fuera algo muito pronto que vai ocorrer mientras eu estou vivo. E os discípulos viveram com essa ideia. Eu leio Pablo que escreve, os mortos ressuscitarão e logo nós, que estamos vivos, vamos a recibir ao Senhor. Sim. Pablo vibrava com esperança. Nós lemos Tiago aí em Tiago 5, fala, tem paciência um pouco mais e o Senhor vendrá. Tem a mesma expectativa. Pedro, que o pastor citou aí em 2 de Pedro, capítulo 3, onde ele fala, o Senhor não retarda, não demora a promessa. Mas nós esperamos, Ele está, então ele diz, como não devemos preparar-nos e apressurar? Ele se põe entre os que vão estar vivos quando Cristo venga. E João, que termina o Apocalipse, na verdade é Jesus, no fim do Apocalipse, no capítulo 22, verso 7, Apocalipse 22, 7, que diz, eis que presto venho. Não sei se a versão... Apocalipse 22. 22 e o verso 12 7. também, viu? 7. 22, 7. E o verso 12 também. Eis que venho sem demora. Ok, eis que vengo sem demora. E João estava registrando as últimas palavras, estava encerrando o livro. E então o versículo 12 diz outra vez, como diz o 12? Eis que venho sem demora. Outra vez. Eu imagino João pensando, Senhor, você já diz isso. Esqueceu que já diz, mas eu vou escrever outra vez. E coloca uma segunda vez. E no verso... Então, no verso 20. E como diz? Certamente venho sem demora. Vem sem demora. Vem, Senhor. E aí, João, que escreve pela terceira vez, não pode ficar calado. E ele diz, amém,
ora, vem, Senhor Jesus. Ele vibrava com aquilo. E por que Jesus diz 3 vezes? Na antiguidade não haveria maneira de sublinhar que nós temos. A única maneira de sublinhar era repetir e repetir. E aqui o Senhor está dizendo, olha, isto é sério, eu vengo. 3 vezes ele diz. Que essa seja a motivação para a nossa vida. Que a gente clame, vem Senhor Jesus, que a gente viva intensamente. Pastor Ezequias, queria seu recado para o nosso amigo que acompanhou, que o senhor gostaria de deixar 30 segundos para o nosso... Pastor, eu quero agradecer a tudo e a todos o privilégio de estar com vocês, e eu queria falar com você usando um texto também no livro do Apocalipse, onde João diz assim no verso 11, venho sem demora, capítulo 3, verso 11, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero vê-lo no céu. Amém. Nós estaremos lá pela graça de Jesus. Amém. E esse dia está bem pertinho. Amém. Pastor, 30 segundos, seu recado ao nosso amigo. Eu quero primeiramente agradecer também, por esse privilégio de estar aqui. Fico tão feliz de ver que a Novo Tempo cumpre o seu propósito de anunciar o Evangelho eterno conforme está na palavra do Senhor. E para aqueles que nos assistem, eu vou citar mais um pensamento. Martin Luther King, o extraordinário pastor batista e pacifista, ele disse, sonho com o dia, quando o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Creia, o mal não vai durar para sempre. Esse dia glorioso vai chegar e todos os que amam o Senhor estarão para sempre com Ele. Amém. Amém. Pastor, suas considerações finais. Eu gostaria que essas palavras de Apocalipse possam ser, mas acrescentar algo mais. Meu desejo profundo de coração é que essas lições possam haver acercado mais cada um de nós a Jesus Cristo, que os ensinos de Jesus sejam algo real para nós, de tal maneira que sua pessoa seja real para nós e estemos muito perto dele e pronto com ele nos céus. Amém. Pastor, mais uma vez, nossa gratidão, pastor Gilson, pastor Ezequias, pastor, que Deus continue cuidando do senhor, do seu trabalho, aos meus amigos aqui também. Foi muito bom nós estarmos juntos, como o pastor mencionou, que esses ensinos de Jesus tenham nos aproximado ainda mais dele. Eu espero que tudo que aconteceu, tudo que nós falamos aqui nessa temporada, tenha contribuído para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E talvez você que precise tomar ou tomou uma decisão que tenha servido, se você ainda precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, aproveite. Este é o momento. Nós vamos orar. Pastor, no início eu olhei para o senhor, depois eu olhei para ele, que eu gostaria que o senhor fizesse nossa última oração, tá bom? Nesse momento, por favor. Nosso Pai que moras nos céus, quanta gratidão temos em nossos corações pelo Jesus, nosso Salvador, e os mensagens que Jesus deixou para cada um de nós, que hemos podido ler e conversar nesta temporada. Pai, queremos estar preparados, prontos, quando Jesus voltar. E queremos que esse dia seja muito cedo, muito pronto. Amém, Senhor. Senhor, rendimos nossas vidas a Ti. Deixamos toda nuestra vida, nuestros planes, nuestros desejos, nossos defeitos, todo a Tus pés. Toma-nos mais uma vez. Amém. E que Tua presença possa ser uma realidade em nossas vidas, llenando-nos completamente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos. Até o nosso próximo programa Lições da Bíblia, em uma nova temporada.
E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço.